Oi, gente. Você já encontrou o sentido da vida? Eu acho que muita gente vive fazendo essa pergunta, né? E a gente vive fazendo essa pergunta constantemente. E daí começa vários questionamentos assim sobre o que é que faz sentido na vida, né? O que é que me dá sentido na vida. E a partir daí eu venho com as ideias do Viktor Franklin aqui para vocês, para a gente fazer uma pequena reflexão. Vamos tentar fazer uma pequena reflexão, porque a reflexão do Viktor, ela é uma reflexão profunda, né? Quando ele escreve aquele livro Em Busca de Sentido, ele traz toda a experiência dele, né? Na primeira parte, ele traz toda a experiência dele no campo de concentração, e a partir dessa experiência dele, ele traz vários relatos, ele foi observando como foi que o que era diferente lá no campo de concentração, assim, qual era o que fazia com que as pessoas permanecessem vivas, ou no caso, quisessem continuar vivas, e o que fazia com que as pessoas desistissem de viver, né? E ele, como médico, observava todo esse comportamento das pessoas no campo de concentração, e lá ele teve uma experiência, né, profunda, de perdeu esposa, perdeu filha, é, e aí ele começa a ver e a avaliar o que é que realmente dá sentido à vida de uma pessoa. E essa experiência que ele viveu, ele escreveu o livro. A princípio, ele não queria fazer a escrita do livro, né? Mas essas experiências que ele observou lá, ele precisava que fosse divulgada. Não queria colocar o nome dele no livro, por conta de que não era essa promoção que ele queria, mas aí por questões da editora, né? Depois alguém ia alegar a autoria e tudo mais. E quando ele foi dar uma entrevista, o livro dele tornou-se best-seller, né? Tá até disponível em download lá em PDF na internet. E assim, ele disse que ao invés de ficar feliz, porque o livro dele vendeu muitas cópias, ele ficou triste por se deparar com a questão de pessoas que ainda estão buscando um sentido para a vida delas. E ele começa a relatar, né, a partir da experiência dele, é, o que faz a gente querer permanecer vivo e o que faz a gente desistir da vida. A partir daí, vocês vão ver nessa primeira parte, quando você faz a leitura, ele traz várias questões sobre o sofrimento humano, né? Uma delas ele coloca assim: o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como o gás ocupa todo o espaço, o sofrimento ocupa toda a alma da pessoa humana. Então ele começa a fazer, né, uma espécie de uma descrição de todo esse sofrimento. Claro que ele fez questão de não colocar no livro as experiências mais chocantes, né, que tem muita, e ele traz, a partir dessa descrição dos sentimentos, a observação da ausência dos sentimentos ou presença dos sentimentos num momento de aflição, né? Num momento de desespero, no momento de você estar cometido por uma situação que venha a fazer com que você venha desistir da existência. Então, ele começa a tratar de toda essa questão de liberdade interior, né? Cita vários autores, vários filósofos, nessa questão aí dessa descrição do sofrimento, de sucumbir à morte. Ele coloca aqui: somente sucumbe às influências do ambiente que você está sofrendo, né? Aquela situação, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Ele também identificou isso, que as pessoas que permaneciam, que tinham vontade de permanecer viva para sair daquela situação do campo de concentração, eram aquelas que tinham algo a mais, sabe? Ou era um ente religioso que ela acreditava, ou era uma pessoa que estava esperando, depois, quando saísse, ele mesmo pensava na esposa e na filha, porque era aquilo que mantinha ele aceso, né? Ele vivo, e batalhar, né? Batalhar pela existência dele lá,
não tentar se matar no campo de concentração mediante ao desespero que era lá. Então, esse algo espiritual ou humano, ele identificou na experiência de concentração, do campo de concentração, que era isso que fazia a diferença entre você querer permanecer vivo e você desistir da vida. E aí, quando ele cita Spinoza, né, ele coloca assim: a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida, porque a vida é como estar no dentista, a gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. E esse buscar, né, alguma coisa pelo que você viver é o que começa a fazer a diferença. A diferença nesse trajeto aí de vida. Ele coloca assim: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. A experiência é fantástica, gente. O que é que a vida espera de nós, né? A gente, por mais que tente se preparar para viver, a gente não está preparado. Porque muita da nossa formação em vida, ela se dá na vida, ela se dá no cotidiano, né? Ela se dá no vivendo. A gente pode ter uma teia de informações, né? De leituras, se isso acontecer, eu vou fazer assim, mas na verdade o que vai fazer com que você faça assim ou faça de outra forma é quando você estiver vivendo, né? Quando você se deparar com aquela situação. E daí, a partir disso aí, ele traz, né, a questão da existência da morte como um sentido da vida. Será que o fato de eu saber que tem o fim, né, tem o finitude, impede ou não eu encontrar o sentido da vida, né? Porque ele começa a colocar assim: nenhuma pessoa sabe o que lhe ocorrerá dentro de uma hora, né? Na próxima hora, ou minuto, ou segundo. Então, aquilo que a gente vive, né, no momento, nenhum tempo e ninguém pode tirar isso da gente. E aí ele busca essa concentração no presente, né, na experiência vivencial, como uma forma de encontrar o sentido da vida, porque esse sentido, ele vai ser diferente para cada um de nós. O que dá sentido à minha vida pode ser que não dê sentido à sua vida, mas o que ele mostra em comum é que tem que existir sim algo pelo que a gente viver, algo pelo que a gente se apegar, né? Esperar, conhecer, gostar, estar bem com aquele algo, seja espiritual, como ele falou, seja humano. Né? É necessário um algo a mais para nos manter como se fosse impulsionados, né? Fosse o combustível do sentido da nossa vida. E é a partir dessa experiência que ele cria, né, a logoterapia. E na visão dele, o pouco que a gente pode vir sobre a logoterapia, porque ele começa a buscar a questão do sentido, né, da vida, para ajudar com que as pessoas busquem e encontrem o seu sentido da vida. Ele começa a dizer que alguns autores sustentam, né, que sentido e valores são nada mais que mecanismos de defesa. E eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa. Para isso, ele aplicou também algumas pesquisas em alguns jovens, buscando, né, qual o sentido da vida. E todos eles, pelo menos 89%, todos não, 89%, disseram que precisa-se de algo em função do que viver. Né? Aquilo que ele já falou lá no começo, sobre a questão desse algo, né, pelo que viver, essa busca
tentar também resolver seus próprios problemas, né? Resolver seus próprios conflitos. Ele coloca assim, ó. Pode haver casos em que a preocupação de um indivíduo com valores é, na realidade, uma camuflagem de conflitos internos ocultos, mesmo sendo exceção à regra. E ele traz que a logoterapia, ela considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar o sentido da vida. A busca por sentido causa mais tensão interior que equilíbrio. É essa tensão o requisito indispensável, o pré-requisito indispensável para a saúde mental. E daí ele coloca que saúde mental, ela está baseada em um certo grau de tensão entre o que já se consegue, o que no caso entre o que já se conseguiu e o que falta. Então esse equilíbrio entre o que eu consegui e o que falta, né? Ele é um das características dos pilares, no caso, pré-requisitos para a saúde mental. E aí ele ainda traz a questão do vácuo existencial, né? Desse vazio existencial que muita gente começa a reclamar, né? Essa falta de algo em si pelo que viver. Ele colocou assim: o vazio existencial pode ser definido pela dupla perda quando se tornou humano, perda dos instintos de segurança e de sobrevivência e perda das tradições. Porque aí a gente começa a procurar o que é que vai suprir esse espaço desse vazio existencial que a gente... E aí ele coloca, né, uma questão que a gente começa a entender um pouco da atualidade, quando ele coloca assim, falando sobre o vácuo existencial, ele diz que ele se manifesta principalmente no estado de tédio. Então, por isso essa loucura desenfreada das pessoas de procurarem algo, uma vida sem tédio, né? Algo que seja interessante, porque o tédio ele causa mais problema, né? A automação conduzirá ao aumento de horas de lazer e o indivíduo não sabe o que fazer com esse tempo livre. A gente vê até muitas pessoas com dificuldades de viver a sua aposentadoria, porque agora não sabe mais o que fazer do seu tempo livre, né? E também gente com dificuldade em viver o domingo, o sábado, dia em que eles não estão trabalhando, porque eles não conseguem lidar com o tédio, que esse tédio traz um vazio enorme em suas vidas e é uma coisa que eles não querem sentir. Quando ele coloca a logoterapia como uma técnica, né, uma técnica clínica, ele traz a questão de fazer com que o indivíduo, né, tenha um certo distanciamento do seu problema e a pessoa se sinta capacitada a se colocar numa situação de distanciamento da sua própria neurose. Porque se foi identificado que aquele problema, aquela situação que ela está inserida causa neurose, então ele acredita que o fato dela se distanciar desse problema, observando quando começou, como foi organizado, como ela entrou ali, né, procurando todas essas características aí, vai fazer com que também ela tenha esse distanciamento da sua neurose, porque ele coloca aqui, o neurótico que aprende a rir de si mesmo pode estar a caminho da autonomia, que ele trata também da questão até da neurose coletiva, né? Que quando ele coloca assim, cada época ela tem sua neurose coletiva. E cada época tem a sua própria psicoterapia para enfrentá-la. Daí a gente começa a ver que a neurose coletiva da atualidade, né, encontra-se nesse mundo virtual, um mundo perfeito, um mundo sem tédio, vidas altamente fantásticas e que faz com que eu não queira aceitar a minha realidade, porque a minha realidade não é tão interessante, tão agradável como aquela vida que eu tenho ali. E aí ele traz, né, essa questão de observar toda essa situação para que o ser humano possa encontrar o sentido da vida, mas não ser prisioneiro do sentido da vida do outro, né? Como a gente vê lá nas redes sociais,
o outro tá dando um sentido à vida dele, que a gente nem sabe se é um sentido real ou não, porque ninguém sabe o que é que o outro considera, né? O que ele acha que seja vida ou não. E a gente acaba querendo viver, querendo trazer para nossa vida o sentido da vida da outra pessoa. Então, assim, é uma leitura muito interessante, né? A logoterapia é uma área que vale a pena estudar, se aprofundar. Esse aqui é só uma pinceladazinha do que vocês podem ir procurar. E, na verdade, eu concordo com essa postura de você precisar de algo que te dê sentido à vida. E aí você precisa descobrir que algo é esse. Agradeço a quem esteve aqui, né? Espero que esse vídeo possa contribuir para o autoconhecimento de vocês. É uma leitura bem interessante. Peço que nos sigam lá no Instagram, @dialogando com Lu. Se inscrevam aqui no canal, né? Deixe o seu like para que esse vídeo possa também, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, certo? Tchau, pessoal!